Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão, dessa vez melhores palpites para essa sexta-feira, dia 7 de novembro. Sextou, galera, vamos fazer o carvão aí, deixe seu like, se inscreve no canal, vou pedir também para você pegar aqui, se você quiser, é claro, a nossa odd 75, galera, que vai estar nos comentários fixados ou na descrição, beleza? Então basicamente uma odd muito alta aí, quase cravamos uma odd 41 recentemente, vou arriscar nessa odd de 75, retornando 75 vezes o valor que você colocar, tá? Eu recomendo sempre o troco do pão, é uma brincadeira aí, né? Porque se bater o retorno é muito alto, então você pode colocar ali um troco muito baixo, porque se bater o retorno compensa, beleza? Então é isso aí, apenas deixar claro que se você quiser pegar, o link tá aqui nos comentários fixados ou na descrição. Vamos para análise então da rodada de hoje, começa a partir das 9 horas, primeiro jogo abre válido pela Conferência Leste, Orlando Magic contra a equipe do Boston Celtics. Galera, muito difícil o palpite de jogador aqui, né? Ambas as equipes estão completamente saudáveis, né? A não ser que os desfalques da pré-temporada, né? Tatum já estava lesionado desde a temporada passada e tudo mais. Fato é, galera, que esse jogo sendo em Orlando, em casa, né? Com mando de quadra da equipe de Orlando. Assim, a equipe do Boston Celtics é uma equipe que, se você for olhar fora de casa, eles têm 2 vitórias apenas, né? Eles ganharam aqui do Sixers e dos Pelicans, porém o Sixers foi um jogaço ali decidido até o final. Eu acho que é um confronto difícil para a equipe do Boston, galera, pelo fato da equipe do Magic ser uma equipe sólida defensivamente ali nos rebotes, né? Eu tô deixando claro aqui a cada vídeo que o ponto fraco do Celtics é o garrafão, né? Não renovaram seus pivôs, Neemias Queta tá jogando ali agora de titular, e eu acho um pivô ainda bem abaixo do nível dos jogadores do Celtics. Então eu acho que coletivamente a equipe do Orlando Magic é muito boa, e eu recomendo que vocês peguem a vitória da equipe do Orlando Magic para ganhar. Joga em casa, tá sem nenhum desfalque, é um trio muito forte ali no garrafão, com o Wendell Carter Jr., Paulo Banchero e Franz Wagner, ok? E então assim, trouxe o Desmond Bane de reforço, enquanto o Celtics está sem o Jason Tatum. Acho que vai ser difícil para a equipe do Boston Celtics esse confronto, tá bom? Próximo jogo, o Washington Wizards contra a equipe do Cleveland Cavaliers, né, galera? Muito difícil para a equipe do Wizards, né? A equipe do Wizards, para quem não sabe, é a equipe que tem a pior defesa hoje da NBA, né? A equipe que mais cede pontos para os seus adversários, né? E ainda perdeu o Bilal Coulibaly e Chris Middleton, né? 2 dos principais jogadores aí tranquilamente dessa equipe. A equipe do Cleveland Cavaliers basicamente teve o retorno do Darius Garland, né? Seu armador. Então é uma equipe que está se reforçando cada vez mais. Olha, eu honestamente recomendo que vocês fiquem de fora desse jogo, tá? Porque corre um risco de blowout, né? Para quem não sabe, blowout é quando a vantagem de pontos é tamanha que você coloca seus jogadores reservas para não ter que cansá-los, né, de maneira desnecessária, correr risco de lesão. Então acho que a equipe do Cleveland Cavaliers vence bem, vence com propriedade. A equipe do Wizards tem um histórico aí de 7 derrotas em 8 jogos. É uma equipe que já tomou mais de 1000 pontos sofridos aqui, né, se você for ver. Então é uma marca muito grande, então eu recomendo que vocês fiquem de fora desse jogo ou pegue uma vitória do Cavaliers, um handicap negativo do Cavaliers para compor alguma duplinha, beleza? Próximo jogo, Toronto Raptors contra a equipe do Atlanta Hawks, cara. Esse confronto é muito difícil, tá? Esse confronto, se vocês não lembram, foi a primeira rodada da NBA. A equipe dos Raptors trucidou o Atlanta, né? Foi 138 a 118. São 2 equipes over, tá, galera? Então tudo que tenha over pontos nesse jogo tem bastante valor. Um jogo que deve ultrapassar sim aí a marca dos 230 pontos com alguma certa tranquilidade. Pelo menos a expectativa é essa, né? O poderio ofensivo de ambas as equipes. Galera, o que acontece? O problema da equipe do Atlanta é que tá sem o Trae Young, né? Seu principal jogador ofensivo, o armador, o cara que distribui as assistências, o cara que tem a bolinha tripla, o cara que geralmente infiltra, consegue um lance livre ali no último quarto. E então é muito difícil. Já a equipe do Toronto Raptors vem sem desfalque nenhum, está completamente saudável. É uma equipe que vem de 3 vitórias consecutivas, ganhando de adversários complicados. Ganhou do Cleveland Cavaliers, ganhou da equipe do Milwaukee Bucks, conseguindo frear ali o Giannis Antetokounmpo. Então, cara, eu acho que a equipe do Toronto Raptors, né, principalmente por ter jogado muito bem contra a equipe de Atlanta, eles podem ter sim algum favoritismo, tá? Então eu vejo 4 cenários aqui para esse jogo, tá? Eu vejo over pontos, eu acho que vai ser um jogo para bastante pontos. Eu vejo um jogo também para a equipe do Raptors cobrir o handicap, eu acho que eles podem
ganhar essa partida, mas caso percam, não percam por uma diferença tão grande. E eu vou pegar também aqui, galera, a leitura do Scott Barnes, tá? Ele vem jogando muito bem. Foi o cara que nesse jogo contra a equipe de Atlanta na primeira rodada, foi o cara que mais tentou arremesso, se você for ver aqui foi um dos que mais tentou arremesso, ele tentou 14, né? Só perdeu para o Brandon Ingram, mas mesmo assim é um cara que, assim, foi o que teve mais minutos em quadra, é o cara que deu 9 assistências e ele é bem completo, tá, galera? Além de pontuar, ele pega bastante rebote e dá muita assistência. Ele sempre bate o duplo-duplo, oferta com o triplo-duplo, né? Um cara muito interessante. Então, pontos, rebotes e assistência do Scott Barnes, eu acho que pode ser uma boa opção aqui para esse jogo, tá? Por ele ter jogado muito bem contra o Atlanta e tá vindo de uma fase maravilhosa. Próximo jogo, Brooklyn Nets contra a equipe do Detroit Pistons. Para mim, o jogo mais tranquilo da rodada, na minha opinião, tá? Isso porque, assim, se você for analisar aqui a equipe dos Nets, né? Era a única equipe que tinha perdido todos os seus jogos. E aí eles ganharam da equipe do Indiana Pacers, né, no dia 5. Acabaram ganhando aí da equipe dos Pacers. Porém, galera, nesse jogo, a equipe do Brooklyn Nets perdeu o seu principal jogador, que é o Ken Thomas, né, o armador titular da equipe. E eu acho que quando você perde um jogador do quilate do Ken Thomas, que sempre deixa ali 20 pontos em cada jogo, enfrentando a equipe do Pistons, que é uma equipe que, caso vença esse jogo, pode aí tá liderando a Conferência Leste. Eu acho que é um jogo importante para a franquia, né, para sair ali na manchete. O Detroit Pistons lidera e é que, assim, a equipe do Chicago Bulls vai enfrentar a equipe do Milwaukee Bucks. Então, realmente a equipe do Detroit Pistons pode dormir na liderança da Conferência Leste. Eu acho que eles não vão deixar perder essa oportunidade, enfrentando aí uma das piores equipes da conferência, desfalcado do seu principal jogador. Então aqui eu vou com a vitória da equipe do Detroit Pistons, tá, galera? Eles que estão com 4 vitórias consecutivas aí. E é isso, né? Fez bons jogos fora de casa, já chegou a ganhar até mesmo da equipe do Houston Rockets. Próximo jogo, San Antonio Spurs contra Houston Rockets, né, galera? Um clássico aí do estado do Texas, né? Basicamente aí a equipe do Houston Rockets está engrenada numa fase maravilhosa, são 5 vitórias consecutivas, né? Só perdeu para o OKC e Detroit Pistons. A equipe dos Spurs, que começou 5-0 na temporada, começou com 5 vitórias consecutivas, parou na equipe do Phoenix Suns, parou na equipe do Los Angeles Lakers. E aqui, galera, tem um ponto que eu quero ressaltar para vocês. As equipes estão começando a jogar contra o Wembanyama de uma forma eficiente. Então, quando a bola chega no Wembanyama, o fato dele ser muito grande, ele ainda demora um pouco para transicionar e eles estão duplando muito rápido. E assim, a gente já viu isso outras vezes, né? A gente já viu fazerem isso com Giannis Antetokounmpo, já vimos fazendo isso com Anthony Davis. E o que isso abre brecha? Para assistências. Então, caso você duple no Wembanyama, sempre vai deixar um jogador livre. E aí abre espaço para assistências, tá? Então, se você quiser trabalhar a linha de assistências do Wembanyama, eu acho que pode ser interessante a partir de agora. Eu acho que a equipe dos Spurs vai perceber esse excesso de marcação no Wembanyama, e o Wembanyama vai começar a fazer um papel mais coletivo. Em vez dele ficar infiltrando, ele vai querer começar a buscar mais seus companheiros de equipe. Okay? Então a linha de assistências do Wembanyama eu acho que é interessante aqui. Agora, é um confronto muito difícil, né, galera? Honestamente, eu acho que a equipe de Houston hoje está jogando um basquete melhor, né? Como eu disse, a equipe do Houston tem Kevin Durant, tem Alperen Sengun, então é um núcleo muito forte, tem um excelente treinador. Eu acho que a equipe de Houston é uma equipe para playoff nessa temporada, sem sombra de dúvida. 25 vitórias consecutivas, enquanto o Spurs está vindo de 2 derrotas. Cara, eu não sei, em alguma medida aqui eu gosto da equipe de Houston para ganhar. E eles é uma equipe que joga muito bem fora de casa, né? Tem 4 jogos e 3 vitórias. E a única derrota que teve foi numa dupla prorrogação contra a equipe do OKC, que são os atuais campeões da NBA, tá bom? Então, próximo jogo, Memphis Grizzlies contra Dallas Mavericks. Lembrando, tá, galera? Entre no nosso grupo 100% gratuito, tá? Por lá envio várias dicas, bilhetes prontos para vocês. Muito importante que você faça parte. É de graça, o link tá na descrição ou através dos comentários, beleza? Lembrando que a gente trabalha NCAA, futebol americano, que tá tendo a NFL agora. Trabalhamos vários palpites lá, entradas ao vivo. Cola lá, o link tá na descrição. Memphis Grizzlies contra a equipe do Dallas Mavericks, galera. Aqui é um confronto difícil também, porque ambas equipes estão com alguns desfalques cruciais. Zach Edey, pivô titular, tá fora. Anthony Davis, pivô titular, tá fora. Kyrie Irving já tava.
e o Derrick Lively também. E aí eu sempre gosto de ressaltar, galera, nos jogos do Dallas, quando os dois pivôs não jogam, que é o Anthony Davis e o Derrick Lively, abre espaço para o Daniel Gafford. Eu sempre gosto de conferir a linha de rebotes ou de duplo-duplo do Daniel Gafford, tá? Que vai ser o pivô do Dallas Mavericks. Porém, tem um jogador do Dallas, galera, que tá jogando muito, que é o PJ Washington, que eu não posso deixar de falar, tá? Ele fez duplo-duplo nos últimos 2 jogos. Aqui tem um jogo de 29 pontos. Então é um cara, assim, que tem uma minutagem muito boa, né? Jogou mais de 30 minutos praticamente todos os jogos dessa temporada. E é um cara alto, mais de 2 metros de altura ali, sempre garante alguns rebotes também, infiltra bem. E eu vejo ele com espaço nesse jogo aqui contra a equipe do Memphis Grizzlies, tá bom? Então são 2 palpites aqui que eu trabalharia nesse jogo. PRA do PJ Washington e um bingo, né, um troco do pão no duplo-duplo do Daniel Gafford, né, nessa condição ali. Porque, galera, não tem jeito. O garrafão do Dallas tá sem 2 pivôs e ele vai ter que jogar. Não tem muita opção, entendeu? Então, por esse fator necessidade mesmo. Agora, se você perguntar quem eu acho que ganha de Dallas ou Memphis, aí, galera, eu realmente não sei. Tá muito difícil esse confronto, muito equilibrado. Ambas equipes vêm de 4 derrotas nos últimos 5 jogos. A equipe do Dallas perdeu para os Pelicans, entendeu? Então acho muito difícil confiar também. E a equipe do Memphis, assim, perdeu a maioria dos seus jogos e quando ganhou foi no limite aqui contra o Suns. A equipe do Memphis Grizzlies perdeu o Desmond Bane, né, da última temporada. Eu não sei, eu não confio tanto no Memphis também. Então vamos seguir no próximo jogo, Miami Heat contra a equipe do Charlotte Hornets. Esse confronto, galera, tem alguns desfalques também, né? A equipe dos Hornets, Brandon Miller não joga, LaMelo Ball tá em dúvida, e a equipe do Heat, né? Terry Rozier e Tyler Herro já não jogam, né, na temporada, e o Adebayo tá fora. E aí, cara, eu acho que fica muito difícil, mas eu acho que a equipe do Charlotte Hornets pode ser que cumpra ali o handicap, tá? Sem o Adebayo, a equipe dos Hornets tá fazendo uma temporada interessante, assim, com algumas vitórias, não tá tão mal assim, tá propondo o jogo. Eu, pelo menos, tô achando muito legal assistir a equipe dos Hornets jogar, tá com uma proposta diferente, os jogadores que entraram no draft estão representando legal, então pode ser que a equipe dos Hornets até perca esse jogo, mas eu acho que cumpre o handicap. E tem esse jogador aqui, galera, que é o pivô da equipe do Miami, que é o Keller War, que sem o Adebayo, né, a gente sempre acompanha aí desde a temporada passada, geralmente quando o Adebayo não joga, o Keller War é o cara que representa nos rebotes defensivos do time. Então, você que para pegar um duplo-duplo do Keller War é uma excelente opção. Ele é um cara de 2,13 metros, então um cara muito alto. E assim, é um cara atlético, pula muito, salta. Ele acaba sempre encontrando ali alguns espaços para rebotes. Já está fazendo uma temporada muito boa, tem média de 7,4 rebotes por jogo, né? No último jogo contra a equipe do Denver Nuggets ele pegou 13, enfrentando um Jokic no garrafão, então por aí você tem até um parâmetro. Então eu gosto aqui do handicap da equipe do Charlotte Hornets, né? Porque esses desfalques do Heat pode ser que façam diferença, mas eu acho que o Keller War pegue um duplo-duplo aí ou atinja a sua linha mínima aí de rebotes, tá bom? Próximo jogo, Milwaukee Bucks contra a equipe do Chicago Bulls. Lembrando, tá, galera, que todos esses palpites você consegue fazer com as linhas e odds da Bravo Bet, que é a nossa casa de aposta parceira. O link para você criar sua conta tá na descrição ou através dos comentários, tá? Lembrando que a odd 75 que eu vou deixar aqui para vocês no comentário fixado, ela é com as linhas e odds da Bravo. Então, basicamente, você consegue pegar o palpite e criar sua conta conjuntamente também. Milwaukee Bucks contra a equipe do Chicago Bulls, galera. Galera, a equipe dos Bucks jogando dentro de casa, eu acho que é uma equipe muito forte, né? A equipe do Chicago Bulls aí, que vem sendo um pouco mais instável, né? Nos seus últimos 2 jogos aí, acabou perdendo para a equipe do Knicks e quase perdeu para a equipe do Sixers. Mas, cara, eu acho que a equipe dos Bucks, jogando em casa, com o Giannis no garrafão, é um confronto difícil. Então, eu vou com a vitória da equipe do Milwaukee Bucks. E vou pegar também o duplo-duplo do Josh Giddey. São 2 palpites que eu quero trabalhar para jogador nesse jogo. Isso porque o Josh Giddey, se você for olhar aqui, galera, ele atingiu duplo-duplo em 6 de 7 jogos. O único jogo que ele não atingiu foi contra a equipe do Orlando Magic. Então, basicamente, vocês podem ver aqui, as estatísticas estão bastante favoráveis. O Josh Giddey é um jogador que sempre ele joga mais de 30 minutos também nos seus jogos. Lembrando que o duplo-duplo é para o jogador atingir 10 pontos e 10 rebotes ou 10 pontos e 10 assistências, né? E ele tem sempre aí essa média muito alta nos 2 fundamentos.
vamos para o próximo jogo, Minnesota Timberwolves contra a equipe do Utah Jazz, tá? A equipe do Utah Jazz está sem o Walker Kessler, né, seu pivô, e a equipe do Minnesota Timberwolves está em dúvida se o Anthony Edwards vai jogar. Cara, é um confronto que assim promete muitos pontos, tá, galera? Esse jogo para mim tem risco de ser o mais over da rodada. A equipe do Minnesota Timberwolves é uma equipe que, se você sempre que você olhar aqui, é uma equipe que faz e toma mais de 110 pontos geralmente. Utah Jazz a mesma coisa, uma equipe muito ofensiva. A equipe do Utah Jazz do Portland aqui, por exemplo, nesse jogo chegou a ter 134 contra 136. Então esse jogo, galera, para mim o valor está no over pontos. Agora, se você me perguntar quem eu acho que vence, a gente tem que esperar os desfalques, tá? Caso o Anthony Edwards jogue, eu acho que a equipe dos Timberwolves ganha esse jogo sem menores problemas, principalmente porque o Utah Jazz perdeu seu pivô titular, tá fora da temporada por lesão no ombro, tá bom, galera? Então, esse palpite aqui, a gente vai ter que esperar confirmar os desfalques. Assim confirmado, eu vou mandar lá no meu grupo gratuito a entrada para vocês, beleza? O grupo gratuito está na descrição e é 100% de graça. Denver Nuggets contra Golden State Warriors. Galera, esse palpite aqui é o que eu, assim, tô mais confiante para a rodada, porque basicamente a equipe do Denver Nuggets joga em casa, né? E eles estão invictos jogando dentro de casa, não perdeu nenhum jogo sequer, né? E a equipe do Golden State Warriors é uma equipe que fora de casa não está jogando bem. São 5 jogos e 4 derrotas, ok? Então, galera, basicamente aqui tem um fator determinante, que é o fato do Stephen Curry não vai jogar este jogo. E o Denver Nuggets completamente saudável. Assim, não tem outro palpite para mim aqui, a vitória do Denver Nuggets. Acho que inclusive consegue ganhar bem por uma margem suficiente ali, tá bom? E tem um palpite também que eu quero deixar para vocês, que eu acho que é um pouco assim obrigatório pelo último jogo, né? Golden State Warriors e Denver Nuggets já se enfrentaram nessa temporada e na ocasião o Aaron Gordon fez 50 pontos, galera, 50 pontos, assim, conseguiu jogar muito bem contra a equipe do Golden State. Não sei se ele conseguiu um mismatch, ele foi muito bem nas bolas triplas, é claro, né? Mas ainda assim jogou muito, infiltrando no garrafão. Foi o jogador do Denver Nuggets que mais bateu lance livre, ok? Então, assim, pontos do Aaron Gordon, PRA do Aaron Gordon, acho que tem, assim, o seu valor, porque ele jogou muito bem no último jogo contra o Golden State e pode ser que ele repita a dose hoje, tá bom? Então, vitória do Denver Nuggets. Galera, último jogo do dia, Sacramento Kings contra a equipe do Oklahoma City Thunder, à meia-noite. Basicamente, galera, só para deixar claro para vocês, todos esses meus melhores palpites você encontra no meu grupo VIP, tá? Não trabalho somente NBA lá, todas as entradas são pré-live, tá? Trabalho também entradas ao vivo, mas é mais pré-live. Antes da partida eu envio para você o motivo, né, da operação, a gestão a ser colocada e o link com bilhete ponto. Você só vai copiar e colar. O link para você fazer parte do meu grupo VIP está aqui na descrição, fechou? Então, Sacramento Kings contra a equipe do OKC, jogo lá em Sacramento. A gente ainda não sabe se Sabonis e Zach LaVine joga, né? Fato é, galera, que aqui não tem muito para onde fugir. A equipe do OKC é a equipe que tem o melhor retrospecto dessa temporada, né? São 9 jogos e 8 vitórias. É a equipe que está convivendo com alguns desfalques agora, mas mesmo assim eu realmente não vejo essa equipe do OKC perdendo para os Kings, tá? Então eu vou pegar a vitória do OKC junto com pontos do Shai. Eu acho que o Shai deixa 30 pontos. A equipe do Kings é uma equipe que cede bastante pontos, toma bastante pontos, né? Uma equipe que não vem jogando tão bem. Essas equipes já se enfrentaram nessa temporada. Foi uma vitória do OKC, né? Bem protocolar assim. E na ocasião o Shai fez 31 pontos, né? Foi o cara disparado que mais tentou arremesso, com 26 arremessos tentados. Então basicamente, galera, para mim eu vou pegar esse palpite aqui. Vitória do Oklahoma City Thunder com 30 pontos do Shai Gilgeous-Alexander, o principal jogador aí da equipe do Oklahoma, fechou? Esse foi o nosso vídeo de análise, tamo junto, forte abraço, valeu!